Oi, tudo bem? Como vocês estão? Nós hoje na nossa aula de História, aula 3 de História, página 262, 262. Vocês vão colocar a data 28/8/2020 e escrever vídeo aula, tá bom? Não podem esquecer desse detalhe. O tema da aula é o fim do Estado Novo e a redemocratização. Então, aqui nós estamos vendo que no meado da década de 1940, a ditadura do Estado Novo perdia sua força. Então, aqui nós estamos, ao mesmo tempo, a participação do Brasil na Segunda Guerra, ao lado de países liberais e socialistas, fez com que os brasileiros se reaproximassem das novas perspectivas políticas, que não fosse a ditadura, porque eles estavam naquele período da ditadura, lembra? Que Vargas proibiu tudo, a censura, o cinema, o teatro, não é? Então, já estava entrando em conflito, que a população já começou a ganhar uma força nisso aí. Então, nós vamos ver aqui, crise no Estado Novo. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito internacional que durou entre os anos de 1939, vamos grifar aí, e 1945. Aí, vamos observar aqui. De um lado estava um grupo, chamado Aliados, formado por, vamos grifar, Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Os aliados, eles se juntaram. Do outro lado, no centro, estava o eixo, constituído por Alemanha, Itália e Japão. Inicialmente, ou seja, primeiramente, o Brasil não se posicionou sobre a guerra, ou seja, ele ficou quietinho. Inclusive, mantinha relações com os dois países, os lados que estava acontecendo a disputa. Contudo, mudou em 1942, vamos lá grifar, mudou em 1942, quando o Brasil firmou um acordo econômico e político com os Estados Unidos. Firmou o acordo, com a condição de romper quaisquer relações com os países do eixo. Então, aí ele já entrou na guerra. Em resposta ao acordo, a Alemanha começou a atacar navios brasileiros. Claro, não ia deixar por menos, no Oceano Atlântico. Dessa maneira, Getúlio Vargas decidiu que o Brasil entraria na guerra, primeiramente enviando mantimentos e armamentos para os países aliados. Porém, em 1943, vamos grifar aí, por favor, o presidente determinou o envio de força expedicionária brasileira. Vamos grifar essa parte aí. Eu já grifei, tá? Com a sigla disso tudo aqui é FEB. Com 23.000 soldados para a Itália, combater as tropas fascistas, que era um grupo de pessoas que lutavam pelo regime de poder autoritário concentrado em uma só pessoa. Então, era esse grupo que foram combater.
Aí aqui, as contradições do governo Vargas e o fim do Estado Novo. A entrada do Brasil na guerra ao lado dos aliados, portanto, dos defensores da democracia, tá? Esse grupo era a favor da democracia, queria os direitos iguais, uma vida social, não é? Demonstrou uma série de contradições no governo de Getúlio Vargas. Por que lutar ao lado de forças democráticas e instaurar um governo ditatorial? Ou seja, eles estavam entrando numa guerra em luta de uma democracia, quando aqui no Brasil estava em uma ditadura, né? Então, há contradição por isso. Aí, nesse sentido, a partir da entrada do Brasil na guerra, houve um aumento de manifestações populares, pedindo a reabertura política do país e novas eleições para presidente. Além disso, a propagação do perigo comunista. São as ideias igualitárias, ou seja, eles estavam querendo que a desigualdade social fosse abolida, terminada. Então, utilizado por Getúlio Vargas como justificativa para a manutenção da ditadura. Não era mais visto como legítimo pelos grupos sociais e políticos. Então, apesar da resistência de Getúlio Vargas, os grupos estavam cada vez mais se fortalecendo. Dessa maneira, Getúlio Vargas entendeu que não seria possível manter um governo ditatorial, ou seja, na ditadura. Ele teve que começar a ceder algumas coisas. Portanto, em fevereiro de 1945, decretou novas eleições. Vamos grifar aí, em fevereiro de 1945, que eu posso perguntar em que ano decretou novas eleições? Em fevereiro de 1945, para a presidência do país. Além disso, para iniciar o processo de redemocratização, o governo de Vargas também decretou, vamos grifar aí, o fim da censura aos meios de comunicação. Aí ele já foi perdoando, foi abrindo a guarda. E o perdão a todos os presos políticos do Estado Novo. Então, quem foi preso naquela repressão, já tinham sido torturados, então ele concedeu o perdão. Aí nós vamos ver aqui alguns políticos, como Luiz Carlos Prestes, líder tenentista da Primeira República e depois um dos principais nomes do Partido Comunista. Além de ter sido companheiro de Olga Benário, que conhecemos na personalidade da primeira aula desse bimestre. Agora aqui nós vamos ver na página 264. Dentre os partidos de oposição, Vargas se destacou, vamos grifar aqui, a União Democrática Nacional. União Democrática Nacional, UDN, o partido UDN, que lançou a candidatura do Eduardo Gomes à presidência. Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra de Vargas, também se lançou na corrida eleitoral através do partido, vamos grifar aí, Partido Social Democrata, PSD.
Dutra se destacava como um militar de carreira e, apesar de ter atuado como ministro de Getúlio, ele era ministro, mas estava se lançando à presidência. Apresentava discordâncias do presidente. Assim também apresentava como oposição, mas uma oposição moderada. Ele não concordava, mas também ele ia aos poucos, porque ele queria também ganhar espaço. Aí aqui, em maio de 1945, vamos grifar, foi fundado o Partido Trabalhista, PTB. Quando foi fundado o Partido Trabalhista? Em maio de 1945. Vamos grifar tudo isso aí. O novo partido surgiu como apoio, ou seja, com o apoio, o como aqui ficou juntinho, tá? Mas é com o apoio a Getúlio Vargas. Sobretudo pelas leis trabalhistas promulgadas ao longo do Estado Novo. Ou seja, aquelas ordens trabalhistas, né? A carteira assinada, a hora do almoço, todos os trabalhadores continuavam com os seus direitos. O lançamento da candidatura de Getúlio para o início de um governo democrático animou a população. Por que animou a população? Porque devido a alguns benefícios que ele estava concedendo, as pessoas estavam super animadas e queriam que ele permanecesse no poder, não é? Aí aqui, ó, assim houve o início de um grande movimento popular. Vamos grifar aí, olha, liderado por trabalhadores urbanos, em apoio a Vargas. Claro, eles estavam sendo beneficiados, eles teriam que realmente dar o apoio. Com umas palavras de ordem, queremos Getúlio. Então, vamos lá grifar. Eu já grifei aqui, tá? Aí, esse movimento, ou seja, um grupo de trabalhadores que já tinham sido beneficiados por algumas leis que já tinham sido alcançadas, eles vieram em apoio a Getúlio Vargas também em prol dos seus direitos. Ele falou, poxa, ele já nos beneficiou, então vamos dar apoio que nós teremos muito mais à frente, não é? Esse era o pensamento dos trabalhadores. Aí eles se juntaram, formaram um grupo com as palavras, esse movimento, eles sempre falavam, o grito de guerra deles era, queremos Getúlio, queremos Getúlio. E o movimento ficou conhecido como queremismo. Vamos lá grifar? Como ficou conhecido? Como queremismo. Por quê? Eles queriam que Getúlio continuasse. O movimento queremista ganhou o apoio de quem? Claro, de Getúlio Vargas, que desejava continuar na presidência. Contudo, isso despertou o medo da oposição, ou seja, quem era contrário, não era de acordo com muitas ideias de Getúlio, de ser mais uma manobra do presidente para restabelecer a ditadura, ou seja, ele estava liberando, ele estava concedendo, os direitos que ele havia proibido, mas mesmo assim o outro grupo ficou pensativo. Será que isso não é uma maneira
dele, depois de assumir a presidência novamente, ele cancelar tudo e voltar a ser autoritário, o pessoal ficou assim com medo, duvidoso. Então, o que aconteceu? Dessa maneira, membros da UDN, ou seja, da União Democrática Nacional, lançaram manifestações contra a eleição de Getúlio. Tal fato gerou uma tensão política, o que fez os militares intervir. Aí os militares interviram. A intervenção militar fez com que Getúlio Vargas deixasse a presidência e desistisse da candidatura. Assim, no dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas deixou a presidência, finalizando o período do novo Estado. Então, aqui, finalizando, ou seja, terminando o fim do novo Estado com ele na gestão, na presidência. Então, em que ano terminou o período do novo Estado? Vamos grifar. No dia 29 de outubro de 1945. Eu já grifei aqui, tá? Aí, o que ele fez? Getúlio já tinha se afastado, não é? Ou seja, ele foi até obrigado. Apoiou o candidato do PSD, Partido Social Democrático, Eurico Gaspar Dutra, fazendo que os apoiadores do PTB votassem Dutra, garantindo sua vitória nas eleições. Aí é que nós temos o governo Dutra, 1946 a 1950, ou seja, 4 anos, né? União Democrática Nacional. Dutra foi eleito com grande vantagem do número de votos sobre o seu principal concorrente, Eduardo Gomes, que era da UDN. Assim, pouco após a eleição, já se preocupava na elaboração de uma nova Constituição, substituindo a Constituição do novo Estado. Ora, essa Constituição do novo Estado foi a que Getúlio Vargas fez. Ele elaborou a Constituição dando plenos direitos a ele. Aí vai entrar a questão que eu falei antes, igualzinho que Dom Pedro I fez, né? Ele fez a Constituição dando plenos direitos somente a ele. Assim também foi Getúlio Vargas, fez a Constituição baseado em dando a ele plenos direitos. Só ele que fazia, mandava e desmandava. Mas aí o pessoal já não estava mais aceitando esta Constituição, porque o novo governo, não é? Então, a Constituinte, conjunto de parlamentares que escrevem a Carta Constitucional, foi composta por 37 deputados eleitos em 1945. Aí nós estamos vendo aqui, vejamos alguns dos principais pontos da Constituição. Aí já foi promulgado em 1946. Liberdade de pensamento e expressão, aí começou. Extinção da pena de morte, da censura, voto obrigatório para homens e mulheres alfabetizados e maiores de 18 anos, investigação através da Comissão Parlamentar de Inquérito, aí onde foi instaurada a CPI, para
investigação de irregularidades de políticos. Apesar de manter os direitos trabalhistas, aquilo que Getúlio Vargas concedeu, e aqui ele, apesar de manter esses direitos, Dutra se posicionava duramente contra os sindicatos. Ele combatia os sindicatos e a organização dos trabalhadores, tá? Nesse sentido, decretou o fechamento, aí começou tudo de novo. O Partido Comunista Brasileiro, o PCB. A cassação dos mandatos dos parlamentares desse partido, além do fechamento dos sindicatos. Por outro lado, favoreceu ao seu grupo, claro. Se ele tem dois grupos, um está indo contra e o outro a favor, vai apoiar quem? Que está a favor, né? Então, quem foi esse grupo? Os militares. Criou a Escola Superior de Guerra, ESG, voltada para a formação de oficiais e militares, deu cargos de grande importância para militares em seu governo. Não está muito diferente, né, do nosso, né? Não é mesmo? Se vocês forem a ler depois com mais atenção, vocês vão dar uma olhadinha na nossa política de hoje. Tá igual ou diferente? Vocês são o futuro do país. Vocês sabem, vocês veem reportagem e vocês podem fazer uma comparação, tá? Por fim, é importante também dizer que Dutra enfrentou uma grande crise econômica. Para contornar essa crise, Dutra lançou o Plano Salt. Vamos lá grifar? Que foi um plano econômico de médio e longo prazo, no qual destacava investimento de setores na saúde, vamos grifar isso aí, na alimentação, transporte e energia. A escolha dessa área dava-lhe plena emergência delas para a população, bem como a geração de empregos. Apesar de promover esse plano, né, foi também no governo de Dutra que ele, vamos grifar aqui, olha, apesar de promover as construções da rodovia, vamos grifar aí, que ligava o Rio de Janeiro a São Paulo, olha aí, a rodovia que ligava o Rio de Janeiro a São Paulo, e da hidrelétrica de São Francisco, o Plano Salt não teve sucesso, ou seja, não conseguiu enfrentar a crise, que nós estaremos vendo tudo isso na próxima aula. Então, vocês vão estar fazendo os exercícios da página 266, 267, 268. Aí aqui diz assim: saber reconhecer nossos objetivos nos faz ter melhores resultados. Então, qual é o seu objetivo? Então, se você já sabe, tenha certeza que você vai alcançar bons resultados, tá bom? Façam tudo com carinho, com capricho. Um grande abraço, bom final de semana, beijão no coração e até a nossa próxima aula.